Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Brito, advogado especialista na área de concursos públicos. E aqui, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre o preenchimento da FIP, da Ficha de Informações Pessoais da Polícia Penal do Estado de Pernambuco. Como vocês podem ver aqui na tela, nós estamos no site da Banca Sebrasp e já foi disponibilizada agora pela manhã, às 10 horas, a FIC, né, ou FIP, né? FIP, Ficha de Informações Pessoais, que é inclusive o que aparece lá no documento, ou FIC, aqui como está também no site, que é Ficha de Informações Confidenciais. Como vocês sabem, é uma ficha onde o candidato ele deve preencher diversas informações que são solicitadas a fim de analisar a chamada vida pregressa e também a conduta social desse candidato, se realmente é o perfil para o exercício do cargo que ele está pleiteando. Então, o candidato ele precisa acessar esse link e preencher. Você vai encontrar ali 8 abas, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Eu vou fazer essa apresentação aqui geral da ficha de informações. Mas antes, pessoal, nós temos aqui na convocação, no edital de convocação para a investigação social, o resultado final da avaliação psicológica e a convocação para a investigação social. Então, temos algumas informações aqui que são muito importantes. Primeiro, que os candidatos convocados para a investigação social disporão das 10 horas do dia de hoje, 30 de setembro, até as 18 horas do dia 7 de outubro, para o preenchimento da ficha de informações confidenciais que foi disponibilizada. E também no período de 3 a 7 de outubro, nesse horário aqui, ó, das 8 horas e 15 minutos às 11 horas e 45 minutos e das 13 horas e 15 minutos às 16 horas e 45 minutos, horário local, para a entrega dos documentos necessários à investigação social. E aí vejam só, pessoalmente ou por meio de procurador, que deverá entregar procuração simples e específica para tal finalidade no seguinte endereço. E aqui nós temos o endereço da entrega dessa documentação. Então vejam só, no edital de abertura, inclusive eu deixei já aqui aberto, lá no item 13, é muito importante você, candidato, reler, né, o edital do concurso, principalmente agora nessa fase, para você entender aqui, ó, quais são esses documentos que você deve entregar. Aqui no item 13.6 diz o seguinte: o candidato deverá apresentar presencialmente, em momento definido em edital de convocação específico, os originais ou cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame. E aí vem item 1, certidão de antecedentes criminais da cidade, município, da jurisdição onde residiu nos últimos 5 anos. E aí vem toda essa relação. Certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral, certidões de cartórios de protestos de títulos dos últimos 5 anos, certidões dos cartórios de execução civil dos últimos 5 anos. Então, pessoal, é muito importante isso aqui também, porque nós já acompanhamos diversos candidatos que foram eliminados simplesmente por causa disso. A não entrega da documentação no prazo estabelecido ou até a falta de um documento. E isso pode simplesmente lhe eliminar. Então, muita atenção a isso. Aqui vai uma crítica, porque essa questão de entregar presencialmente é muito complicada para aqueles candidatos que não residem, né, no estado de Pernambuco. E também tem que fazer toda essa logística, né, para ter uma pessoa que possa apresentar ali. Essa pessoa tem que ter procuração, como diz aqui. Apesar, pessoal, de que aqueles candidatos que já veem a possibilidade de ter uma dificuldade de fazer isso, eu recomendo você até enviar um e-mail para a banca questionando esse item do edital e dizendo da dificuldade de fazer tal procedimento. Isso porque você já vai se documentando, porque se algo acontecer de errado, e espero que não, mas você já pode, inclusive, judicializar isso. E é interessante que você tenha essa documentação que comprova que você questionou isso anteriormente.
certo? Isso é uma dica muito importante. Tudo bem, eu não vou aqui aprofundar muito nisso, mas é só para dizer que, além do preenchimento, você também tem que entregar todas essas certidões. E aqui, pessoal, vamos voltar a nossa ficha de informações, né? Vamos colocar aqui na tela a ficha de informações. Como vocês veem aqui, teve um guerreiro aqui que nos encaminhou essa ficha de informações, ó, pessoais. E por isso que eu estou colocando aqui para não sair o nome dele. Mas muito obrigado aí por ter repassado ao nosso escritório. Pois bem, vejam aqui que nós temos 8 abas. A primeira aba trata sobre os dados pessoais. Então aqui, pessoal, são apenas dados cadastrais, né? CPF, nome, sexo, apelido, identidade, órgão expedidor, data de expedição, nome de pai e de mãe, tipo sanguíneo, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, estado civil, CPF do cônjuge, nome também, título de eleitor e os dados também em relação a isso, situação militar, PIS/PASEP, número de carteira de trabalho e por aí vai, passaporte. Então, pessoal, aqui são dados cadastrais, você precisa só ter aí com você todos esses documentos para que você preencha de forma correta, sem nenhuma preocupação. Então aqui eu não tenho muito o que dizer. Também assim, pessoal, o objetivo do nosso vídeo aqui não é aprofundar, até porque você que está fazendo esse concurso, nós estamos oferecendo um workshop privado para candidatos que estão em um grupo de WhatsApp nosso, em que a gente está administrando, e nós vamos fazer um workshop. O que é isso, Flávio? Nós vamos fazer um evento online e gratuito para os candidatos que estão nessa situação. E ali a gente vai fazer um tira-dúvidas geral, vamos fazer também alguma apresentação sobre a ficha de informações e conversar com os candidatos sobre algumas questões que são pertinentes. Então, se você quiser participar disso, a gente ainda vai trazer as informações sobre data e hora. Você pode, aqui no link da descrição, entrar no nosso grupo de WhatsApp e também receber todas essas informações, tá bom? Pois bem, a segunda aba aqui trata sobre os dados de residência. E aqui, veja, fala o seguinte: é obrigatório o preenchimento de todos os endereços atuais e anteriores. Atual e anteriores. Então, aqui, ó, como a ficha coloca todos os endereços, então você tem que colocar tudo. Inclusive, aqui, a comissão não estipulou um prazo. Em algumas fichas, por exemplo, se coloca assim, nos últimos 5 anos ou a partir dos 18 anos. Aqui colocou todos os endereços, mas não colocou um prazo delimitado sobre isso. Então, para fins até de você não ter nenhum problema em relação a isso, coloca tudo, certo? Tanto o atual como também os anteriores, certo? E aqui também são dados cadastrais, né? A rua, endereço, CEP, cidade, bairro. Então aqui também não tem muita dificuldade. Vamos para aqui a aba 3, trata sobre os locais de trabalho. Aqui ele diz o seguinte: obrigatório preenchimento de todos os vínculos de trabalho, atual e anteriores, ou marcar nunca trabalhei. Então, se você nunca trabalhou, você só vai marcar aqui e pronto. Agora, se você já teve algum tipo de trabalho, exerceu algum tipo de trabalho, então você vai ter que colocar aqui esses dados, né? Nome de empregador, cargo, setor, telefone, CEP, né? O endereço também, os dados de endereço, ponto de referência, o período de início também aqui em relação a isso. Vejam só, quando se diz todos os vínculos de trabalho, vínculo de trabalho, veja, aqui se está de maneira genérica, certo? Porque muita gente pergunta, Flávio, eu coloco só aquilo que está assinado na minha carteira de trabalho. Veja, o que está na sua carteira de trabalho são vínculos de emprego, onde há realmente uma relação empregatícia. Mas vínculo de trabalho, ele é muito mais abrangente do que isso. Então,
Então, até para que você não tenha nenhum problema, eu até oriento a colocar os vínculos de trabalho que você teve, não necessariamente aqueles que estão na sua carteira de trabalho. Apesar de que a comissão vai ter uma certa dificuldade, né, de saber que você laborou, que você trabalhou em estabelecimentos que não aquele que estão, por exemplo, na sua carteira de trabalho. Mas é evidente que há sim uma investigação e, para que você não tenha nenhum problema, coloca esses vínculos de trabalho. Isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para você. Agora, a ausência de informação, e pessoal, isso aqui eu vou bater sempre e já vou destacar aqui de antemão. A omissão de uma informação que você tem realmente ciência acarreta a eliminação e não há defesa quanto a isso. Inclusive, não há defesa nem junto à justiça, nem ao poder judiciário. Por quê? Porque o candidato ali está de má fé, omitindo uma informação de um documento aqui que é público. Então já demonstra que o candidato não tem ali uma conduta social compatível com o exercício do cargo. Então aqui não vai ter problema, coloca dessa forma. Aqui, pessoal, na aba 4, nós temos dados escolares. É obrigatório o preenchimento de todos os níveis de escolaridade a partir do ensino médio. Então, ensino médio, aí se você já tem o ensino superior, né, o superior completo, incompleto, né, ou se você já fez uma pós-graduação ou um mestrado e por aí vai. Ou seja, é a partir do ensino médio. Então, aqui também são dados muito simples em relação ao curso, à instituição, o endereço, né, da instituição e o período de início e fim, certo? E aí confirma os dados. Agora vamos, pessoal, para a grande aba, a mais importante da nossa ficha aqui de informações, que são, né, os dados da vida pregressa. E é aqui onde mora o perigo, é aqui onde realmente nós temos a incidência de vários problemas na investigação social. Como disse, a investigação social visa analisar os dados da vida pregressa. E por isso que essa parte aqui é a mais importante. Qual é o nosso primeiro alerta aqui? É sobre a omissão. Muitos candidatos ficam naquela de dizer assim: mas isso aqui foi há bastante tempo. Mas isso daqui já foi arquivado. Mas isso daqui é... Veja, se o fato ocorreu e isso está devidamente registrado, não há essa possibilidade aí de você querer dar um drible na comissão. Porque senão, eles vão identificar essa informação e você vai ser eliminado do concurso e não há defesa para isso. Porque o que se vai estar analisando não é o fato em si passado, mas o fato atual de você estar omitindo informação que é relevante, tá bom? Então, tudo isso daqui, pessoal, que está nessa aba, exige também uma certa análise. Por quê? Porque são diversas situações e no mundo dos fatos, né, no caso concreto, acontecem diversas coisas. E é por isso que aqueles candidatos aqui que têm alguma situação, principalmente aqui nessas informações que a gente vai listar, é importante que você tenha um acompanhamento jurídico desde já. Porque veja só, nós já acompanhamos diversos candidatos em concursos da Polícia Federal, Rodoviária Federal, DEPEN, das polícias civis e militares. Muita gente diz assim: não, mas aqui é besteira, eu consigo preencher tudo aqui de forma simples, não preciso de ninguém. E depois dá mal, e depois dá errado, e esse candidato depois é excluído do concurso, perde o seu sonho. Inclusive agora, recentemente, a gente estava atendendo um candidato da Polícia Civil do Distrito Federal que já tinha sido excluído em outro concurso recentemente, também na fase de investigação social, por omissão de informação, porque achou que não precisava colocar aquilo, né, porque foi orientado por um profissional que não tem especialidade e, veja, por uma questão besta, perdeu o concurso. Então, muita atenção. Se você tem uma situação aqui como essa, você precisa ter um acompanhamento jurídico especializado para que se analise a documentação e para que se antecipe já qualquer tipo de eventual eliminação.
até montar a estratégia, por exemplo, do recurso administrativo. Mas vamos lá. O que é que diz aqui na aba da vida pregressa? Primeiro, ó, já foi detido, se já foi preso, se já respondeu ou responde a inquérito policial. Veja que eu trago sempre trago aqui com a devida atenção isso daqui, ó, respondeu ou responde. Então veja, está tanto no passado como no presente. Às vezes você diz assim, não, mas eu respondi, foi arquivado o inquérito. Sim, mas é solicitado aqui se você já respondeu, independente se foi arquivado ou não. Outra coisa, respondeu ou responde a inquérito policial na Justiça Militar Estadual. Respondeu ou responde a inquérito policial na Justiça Militar Federal. Respondeu ou responde a processo criminal na Justiça Federal. Então veja que sempre é passado presente. Além disso, vou colocar aqui, nós temos aqui no item 7, respondeu ou responde a processo criminal na Justiça Estadual ou Distrital, na Justiça Eleitoral, respondeu ou responde a ação civil ou fiscal. Então veja, aqui não é processo criminal, é uma ação civil e barra fiscal. Então aqui sempre há uma certa confusão aqui, porque quando coloca barra civil barra fiscal, tanto entendo, né, que sejam ações de natureza civil, como também ações de natureza fiscal. Então pode ser processos, sei lá, em que você foi processado, né, por danos morais ou danos materiais, ou fiscal, se você já foi executado por uma execução fiscal, por exemplo. Então, você também deve colocar isso daqui. Termo circunstanciado de ocorrência, né, que é para aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Então, respondeu ou responde a um TCO. Aqui, pessoal, grande problema nesse item. Foi beneficiado pelos institutos da transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal. Então, se você colocar, sim, aí também você sempre tem que colocar algo objetivo, né, sobre informações disso, né, número de processo, datas, de forma ali objetiva, com alguns detalhes, mas também sem aprofundar. Você não vai fazer uma defesa ou um esclarecimento sobre tudo, certo? E aqui onde também mora o perigo, porque provavelmente vão entender que se você foi beneficiado por esses institutos, você não tem conduta aprovável, o que é um tremendo absurdo. Por quê? Na transação penal, na suspensão condicional do processo, no acordo de não persecução, você não tem condenação. Então, se há institutos previstos no nosso ordenamento jurídico para prever que essa pessoa, né, esse indivíduo, não sofra uma condenação e ele possa, por exemplo, ali ter uma substituição ali de medidas que ele pode, né, cumprir, e depois de cumpridas esse indivíduo não terá sobre si nenhum tipo de condenação, então não faz sentido esse candidato também ser eliminado do concurso. Então, nós temos várias decisões judiciais, a jurisprudência dos nossos tribunais garante aos candidatos de concurso que não sejam eliminados nessa hipótese. Agora veja, não adianta esconder isso daqui não. Você tem que colocar e, se for excluído do concurso, isso pode ser analisado judicialmente. É parte em boletim de ocorrência, registro de ocorrência, verificação de preliminar de investigação, procedimento de investigação criminal ou qualquer tipo de procedimento policial na condição de autor, réu ou envolvido. Então aqui são os procedimentos de investigação em geral. Se você foi autor, se você foi réu, se você foi de alguma forma envolvido nessas situações, você tem que colocar aqui. Claro, daqueles que você tem ciência. Então é muito importante que você também verifique isso e coloque na ficha. Em quais estados residiu após os 18 anos? Em qual estado concluiu o ensino médio? Se já residiu no exterior? Se já foi preso no exterior? Se já foi também detido, deportado? Se responde ou respondeu ao inquérito, a processo criminal, inquérito ou procedimento criminal também no exterior?
Se você, como servidor público, respondeu ou responde à sindicância disciplinar, inquérito administrativo, PAD, que é o processo administrativo disciplinar, também você deve colocar aqui. Aqui está aquela questão sobre a ambiência criminosa, né? Se você convive ou já teve convivência com pessoas que praticaram atos criminosos. Então aqui você tem que ter muita cautela, né? Porque às vezes tem, sei lá, um tio ou um pai, um irmão que foi preso, se envolveu com alguma coisa. Isso aqui tem que ser analisado, até para você colocar isso na ficha, certo? E isso de alguma forma não lhe prejudique. Por isso eu digo, cada caso é um caso. A gente precisa analisar se realmente essa informação seria importante ali de colocar. Mas veja só, o fato de ter, por exemplo, pessoas que praticaram crimes ali na sua família, isso não pode respingar em você, a não ser que você também tenha envolvimento com esses fatos. Mas o simples fato de você ter um familiar, isso não pode ser eliminação em concurso. Mas nós já vimos e já acompanhamos candidatos nesse sentido. Mas judicialmente conseguimos reverter. Já visitou ou ainda visita alguma pessoa presa, ainda que profissionalmente? Em caso positivo, em qual presídio? Ou seja, quer ter aqui até uma análise se a pessoa visita presídio, ainda que profissionalmente. Então, não sei, uma pessoa que é advogado, por exemplo, foi ali visitar, né, um cliente. Possui títulos protestados ou está cadastrado no SPC Serasa. Se teve cheque devolvido, né, por instituição bancária, se possui dívida vencida ou não quitada até a presente data. Então aqui se pergunta sobre as questões das dívidas, e aí muitos candidatos também têm dúvidas sobre isso. Será que eu vou ser eliminado ou não? A jurisprudência é muito consolidada. Ó. Simples fato de você ter uma dívida, isso não acarreta a eliminação. A não ser em casos muito absurdos, né? O cara já tem um histórico enorme de dívidas, né? Quase que um estelionatário. Aí tem que se analisar caso a caso, certo? Mas uma questão episódica da sua vida, problemas financeiros, isso não pode de forma alguma acarretar a sua eliminação. Ó, se já foi demitido por justa causa, nos termos da legislação trabalhista, então assim, isso aqui é importante, né? Ação trabalhista, por quê? Para verificar quais foram os fatos dessa demissão, né? E se esses fatos são reprováveis para você a ponto de você ser considerado inabilitado ao cargo. Se já foi demitido de cargo público ou destituído de cargo de comissão, né? Se você já foi servidor público. Isso daqui, ó, muito importante. Se já foi contraindicado ou excluído de concurso público, né? E aí, veja só, entendo aqui que ele está relacionando a fase de investigação social, se foi excluído do concurso ou contraindicado, mas também não só na investigação social. Aqui eles colocaram de forma ampla. Né? Avaliação psicológica ou um TAF, aqui você tem que explicar também qual foi esse motivo. Se possui vícios, é uma coisa que também muito subjetiva. Se já experimentou drogas ilícitas, cara, aqui é muito complicado, né? Porque é uma pergunta muito íntima e da vida privada da pessoa. Agora, veja só, se você, por exemplo, já usou drogas, né, e isso gerou algum procedimento ali criminal, é evidente que você não vai esconder isso, até porque seriam informações conflitantes. Né? Mas o cara foi na balada, uma vez perdido ou outra. Então, não faz muito sentido, né, colocar isso, mas como eu disse, tem que ser analisado caso a caso. Uma pergunta assim que eu não vejo nada a ver, que sempre aparece de vez em quando nessas fichas, né? Qual a sua opinião a respeito das drogas? Né? É evidente que você vai ter que ter um cuidado, por quê? Porque o perfil aqui que se quer de um policial penal é justamente uma pessoa que tem uma conduta de repressão ao crime, né? Ao crime de tráfico de drogas. Então, é evidente que você vai ter que ter uma opinião pouco balizada dentro daquilo que se espera de um policial penal. Mas eu entendo até que é uma pergunta aqui que não tem relevância. 32. Já foi internado em clínica de reabilitação para tratamento de doença psiquiátrica ou tratamento de dependência química. E aqui também muitos candidatos que já tiveram esse tipo de tratamento. E aqui veja que ele coloca no passado, se já foi internado.
E também se já submeteu a um tratamento psiquiátrico e também se já fez uso regular de medicação. Então, nós também temos um histórico de reprovação, né, de exclusão nessa fase de concurso público para esses candidatos, o que é um tremendo absurdo. Então, é muito importante que você também já tenha um laudo, certo, do profissional que lhe acompanhou, até para dizer qual foi a situação, quais foram os medicamentos também, porque isso foi prescrito por um profissional habilitado, e também como é que está o andamento. E, se for o caso, né, e é muito importante que tenha essa conclusão, né, de que essa sua situação clínica não lhe inabilita para o exercício do cargo. Então é muito bom que você já tenha isso bem documentado, até para você apresentar durante, por exemplo, um recurso administrativo ou até uma ação judicial. E judicialmente, a depender do caso, a depender da tua documentação, é possível reverter essa situação. CNH suspensa ou cassada, se houve também um processo, né? Se já possui esse processo de suspensão ou cassação de CNH, se responde junto ao TCU, à CGU, né? Alguns de seus familiares até o segundo grau. Então, aqui são perguntas relacionadas aos familiares. Se respondeu a inquérito, se respondeu a um procedimento criminal. Veja, até o segundo grau é isso que é importante. Também em relação a TCU, CGU de familiares, né, se responderam a isso. Então são perguntas relacionadas agora não ao candidato propriamente dito, mas aos seus familiares. Então veja que é uma longa lista aqui de informações, 39 que são solicitadas. A gente falou aqui de maneira geral porque o nosso objetivo, como eu disse, é apresentar a ficha de informações e trazer alguns apontamentos que são necessários. Tá bom? Isso aqui tem que ter muita atenção e muita calma e também, se for o caso, um acompanhamento jurídico especializado. Na aba Outros Dados, você deve colocar, são dados mais gerais, né? Por exemplo, se frequentou ou frequenta clubes recreativos, agremiações, se possui contas em redes sociais, você deve informar. E aqui, se possui, ou seja, aquelas que realmente estão ativas. Se já foi inscrito em conselhos profissionais, ou seja, aqueles conselhos que fiscalizam profissões, então, sei lá, você é um educador físico, né? Você pode estar, por exemplo, inscrito em um conselho profissional da educação física, ou por aí vai, enfermagem. Se é ou já foi inscrito em partido político, em sindicato de classe, né, representativa da categoria econômica ou obreira, né, ou trabalhadora. Se já foi sócio, se é ou já foi sócio de empresa. Se possui conta bancária, se possui veículos, bens imóveis, semoventes, animais, bens de capital, investimento. Então aqui um perfil, né, são dados do perfil econômico desse candidato. Tanto é que depois ele pergunta sobre renda também. Aqui ele pergunta sobre por que pretende ingressar na carreira policial penal, né, uma pergunta que ficou um pouco deslocada aqui. Mas a renda pessoal mensal, e aí você pode até discriminar de alguma forma aqui nesse campo. A renda familiar mensal, primeiro renda pessoal, sua renda familiar. Valor total do patrimônio pessoal, e aqui o que ele quer é um histórico, né, sobre o seu desenvolvimento, né, econômico, até porque você, enquanto servidor público, né, você inclusive vai ter que apresentar uma declaração de bens para que se saiba também o seu histórico, né, de crescimento econômico, até se é compatível ou não com o cargo. Aqui, questões relacionadas à arma de fogo. Se possui arma de fogo, quais são os registros, se você tem um certificado de colecionador, atirador, se você é CAC e o número do registro propriamente dito. Na aba 7, informações familiares. É obrigatório o preenchimento de dados referentes a todos os parentes até o segundo grau, bem como todas as pessoas que residam com o candidato. Então, olha que coisa interessante. São os familiares, são os seus parentes, mas também as pessoas que residem. Então, pode ser que não seja efetivamente um parente seu, mas reside com você. Então, muita atenção a isso. Você tem que colocar também todos os dados dessas pessoas aqui. E por fim, para gerar o comprovante, você declara
ciência, né, do preenchimento da FIP para gerar esse comprovante. Então, essas são algumas questões, né, relacionadas aqui. O vídeo aqui já ficou longo, 30 minutos, mas era justamente para apresentar essa ficha de informações, trazer informações e orientações que são muito relevantes para vocês. A gente tem uma experiência, né, nessa área de concurso público, já conversamos com diversos candidatos, acompanhamos também. E como eu disse, nós estamos aqui para proporcionar também um evento gratuito online, onde a gente vai poder tirar algumas dúvidas de forma geral. Mas se você está ali um pouco angustiado, quer uma análise de forma individual, você pode também conversar conosco. Todos os links disso que eu estou dizendo você vê aqui na descrição desse vídeo. E você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, receber as informações do nosso workshop e também sobre a consultoria individual. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço encarecidamente, se você gostou, curta, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Se esse conteúdo realmente foi relevante para você, aqui eu me sacrifiquei um pouco para trazer essas informações e nós vamos além. Nós vamos junto com vocês até o resultado final. Nós não vamos aceitar injustiças, arbitrariedades dessas comissões de concurso, que é o que nós mais vemos na investigação social, absurdos, e isso também pode ser revertido judicialmente, mas a gente também está aqui para esclarecer, para evitar inclusive uma ação judicial e uma exclusão do concurso público. Por isso é muito importante que você também tenha esse acompanhamento. Pessoal, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e estamos aqui junto com vocês para ser a voz, para ser o auxílio de vocês nos concursos públicos. Forte abraço e até a próxima.